Então, boa tarde para todos. Já fizemos 4 estudos, falta mais 4. Vamos continuar com o mesmo assunto ou vamos mudar de assunto? Mudar? Continuar. Ainda bem. Então, já está ficando mais difícil para a gente lembrar, né? A mais importante, a mais contente, a mais segura e a mais sofrida. E a próxima, senhora, eu estou com um pouco de dificuldade em descrever, mas eu acho que eu vou falar da seguinte forma. A senhora que mais ganhou almas para Cristo, uma delas. Quem é? Sugestões? Não tinha pensado nela, mas cabe também. Mas eu acho que uma senhora mais desconhecida ainda. Então vamos lá para Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. E vamos ler a partir do versículo 32. Atos 9 e 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva.
E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com certo Simão curtidor. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa senhora. Tem um livro que está sendo traduzido, que quem escreveu o livro é aquele irmão dos Estados Unidos, o A.J. Higgins, que ele escreveu em português, Casamento e Família, né? E quem mais? Samuel, não é? Enfim, ele escreveu 2 livros recentemente. O título, eu acho que vai ser muito difícil traduzir, mas são... Obrigado, irmão. Ele está apresentando pessoas, homens e mulheres, que só aparecem um pouquinho na palavra de Deus, e tem muitos. Eu acho que o primeiro volume tem 25 capítulos, e já tem um segundo volume em inglês. Né? Mas o que ele faz, não está tentando, ele escreve muito bem, apresentando para nós essas pessoas, até algumas que nem nome tem, na Bíblia pelo menos, que aparecem talvez em um versículo. Acho que neste caso aqui temos 7 ou 8 versículos, mas aparecem de repente e somem. Não falam nada antes nem depois, mas pessoas que deixaram uma marca muito importante no lugar onde moravam e ficam registradas nas páginas das Sagradas Escrituras, e sem dúvida tem algum propósito para o nosso ensino. Então, vamos citar este exemplo aqui. Dorcas. Quantos anos ela tinha? Não sei. Era solteira? Casada? Viúva? Não sei. Morava nessa cidade, mas tem poucos detalhes. Mas os detalhes que nós temos, a atitude dela, o caráter dela, o que ela fez, está registrado aqui, e que Deus nos ajude a tirar algumas lições. Diz que havia em Jope uma discípula. Quantas senhoras na Bíblia têm esta descrição? São chamadas de discípula. Acho que só ela. E você diz, mas será que todas as irmãs, todos nós, será que não somos todos discípulos?
Eu não sei o que os irmãos pensam a respeito disso, mas eu gostaria de sugerir, baseado nesta passagem, que nem todo cristão é discípulo verdadeiro. Não sei se os irmãos já leram aquele livro, O Discipulado Verdadeiro, por William MacDonald. É muito bom. E se você lê aquele livro e analisa bem o que é um discípulo verdadeiro, eu acho que você teria que concordar comigo. Eu não sou um discípulo verdadeiro. Dizemos que somos, mas o padrão é muito alto, irmãos. Aquele que renuncia tudo para seguir de perto, com fidelidade, o Senhor Jesus Cristo. Todos nós fazemos isto sem falhar? Acho que não. Mas havia aqueles 12 discípulos. Nem todos eram perfeitos, nem todos eram fiéis. Mas enfim, é muito interessante que encontramos esta senhora, uma discípula, chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Muito bem. Então, que possamos seguir o exemplo dela. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Às vezes, eu acho que as irmãs pensam, mas o que eu posso fazer na igreja? O que tem para eu fazer? Os irmãos fazem tanta coisa, mas eu? O que eu faço? Então, tem vaga para pessoas, para irmãs cheias de boas obras. Vamos citar alguns exemplos. Porque muitas vezes tem muita coisa importante que passa despercebida e os irmãos são tão insensíveis que não falam nada. Quem aqui, eu não fiz porque eu vou fazer agora publicamente, até eu acho que eu fiz uma noite dessa, mas quem aqui, quinta, sexta, hoje, meio-dia, foi na cozinha para agradecer às irmãs pela boa comida? Ah, mas sem o trabalho delas. Sim, mas sem o sacrifício delas. Fazem de boa vontade, fazem bem feito, fazem para agradar ao Senhor, mas nós precisamos reconhecer este serviço feito para o Senhor. O piso está limpo. Quem fez isso? Geralmente são as irmãs que fazem isso. Eu vi um irmão fazendo também, foi varrendo, não é? Mas
O que eu estou dizendo simplesmente, nós chegamos para assistir às reuniões, está tudo em ordem, tudo limpinho, chega a hora do almoço, da janta, comida está pronta, e geralmente a gente nunca para pensar, quem fez isso? Não é? Então, irmãs, eu sei que as senhoras fazem muita coisa e ninguém viu. Eu sei que vocês não fazem para serem vistas. Não é para chamar atenção para você, para o seu serviço. Mas vamos entender que mesmo que ninguém perceba o que você faz, o importante é fazer tudo para agradar ao seu Senhor. Se a gente começa a fazer as coisas para agradar os irmãos, vamos ficar decepcionados em breve. Mas graças a Deus, qualquer serviço, por insignificante que seja, tudo é visto perante o Senhor e Ele valoriza muito qualquer coisa feita para a glória dEle. Uma discípula cheia de boas obras. Daí uma pessoa cheia de boas obras, ela faz de boa vontade. Né? Tem várias maneiras de fazer as coisas. Né? Podemos fazer as coisas reclamando. Não tem mais ninguém para fazer, então vou fazer. Né? Mas esse serviço é muito pesado e canso facilmente, reclamando o tempo todo até terminar o serviço e termina mal feito. Eu acho que Dorcas não fazia isso. Ela fazia de boa vontade, procurando alguma coisa para fazer. Ela não era fariseu, ficando olhando, espiando. Quem está me olhando? Quem está vendo o que estou fazendo? Os irmãos? Não. Ela fazia as coisas pensando no seu Senhor e o que era agradável a Ele. Cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E agora? Eu não sei se os irmãos têm notado, mas muitas vezes são as pessoas mais úteis que o Senhor leva. Eu estava conversando com algum irmão da Venezuela aqui esses dias. O irmão Alan Turkington. Um irmão muito útil. Muito esforçado na obra de Deus. E partiu. Não sei quantos anos tinha, mas não era uma pessoa de muita idade. Não é, irmão? E muitas vezes acontece isto. E a gente fica pensando, mas por que o Senhor levou essa pessoa tão querida, tão útil, que fazia tanta coisa? E às vezes a gente não consegue entender ou explicar o propósito divino, mas sempre tem.
às vezes custa um pouco para a gente descobrir o porquê. Eu não sei, talvez uma sugestão para os irmãos analisarem com cuidado. Neste caso, por que será que Dorcas foi levada para o céu nesta altura da sua vida? O resultado foi que Pedro, o apóstolo Pedro, foi chamado para a cidade de Jope. Não foi? E se você continuar a leitura em Atos capítulo 10, você sabe o que aconteceu na sequência? Foi lá que ele foi chamado para outra cidade próxima, porque Deus tinha um grande propósito em levar o evangelho para os gentios. Cornélio. Então, quem sabe o falecimento de Dorcas fazia parte daquele plano para trazer Pedro de um lugar para o outro, para colocar ele naquela posição, para receber aquela visão e ser encaminhado para uma grande obra que continua até os dias de hoje. Então, interessante como detalhes que muitas vezes a gente não consegue explicar se encaixam no propósito divino. Né? O irmão lá do sul, o seu Tomás, ele me falou, e falou publicamente muitas vezes também, que a Bíblia nunca fala dos propósitos de Deus. A Bíblia fala do propósito, no singular, de Deus. Nós pensamos que tanta coisa, mas tudo faz parte do propósito eterno de Deus. E este detalhe se encaixa ali. Então, o que aconteceu? Chamaram Pedro e Pedro chegou lá. Quando chegou, o levaram ao quarto alto e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Eu não terminei aquela lista das coisas que as irmãs fazem, capaz de alguém pensar, o Samuel acha que a irmã só faz comida e limpa o piso. Não, senhora. Não é isso. Olha só, já voltamos para as boas obras. Mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Quer dizer que ela identificava pessoas necessitadas e fazia alguma coisa para ajudar, para aliviar o sofrimento daquelas pessoas. Então, na igreja, será que tem irmãs? Outras irmãs necessitadas? Talvez de idade avançada? Talvez viúvas? Precisam de apoio? Então, tem muita coisa para fazer. E os vizinhos?
Criancinhas. Quantas crianças tem em Maringá? Quem sabe, nem sabe quem é o pai. Moram com uma mãe que não se importa muito com o bem-estar delas. Quem sabe estão passando fome. Quem sabe nos dias frios que tem por aqui, falta alguma roupinha para esquentar o corpo. Então, irmãs, tem um trabalho enorme na sua vizinhança, talvez em bairros mais pobres. Crianças e pessoas precisando de amor cristão. Vamos lembrar, irmãos, que amor cristão não é apenas uma teoria. É algo para ser praticado. E nós olhamos para estas pessoas necessitadas e tem tantas e tantas e tantas vagas para fazer o que Dorcas fazia. E quando ela partiu, as pessoas chegavam lá na casa chorando, mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Então, irmãs, eu gostaria de deixar um pensamento importante com cada uma. Os irmãos podem aproveitar também. Quando a irmã partir de Maringá, de Cascavel, de Paranavaí e os outros lugares, quando a senhora, a irmã partir, você será lembrada por alguma coisa que você fez. Ou seja, o que a irmã está fazendo hoje que vai fazer falta quando partir? Estão entendendo? Não é uma coisa que você faz nos últimos dias da sua vida. É uma coisa que vem pelos anos. Um trabalho feito através dos tempos. E deixa a sua marca naquela família, aquele conselho na vida daquela irmã mais nova. E atos de amor, de caridade. E quando a irmã partir para a glória, todo mundo vai dizer, mas essa irmã faz falta. Talvez seja as suas orações que vão fazer falta. Eu falei estes dias sobre aquelas irmãs em São Gabriel, lá perto da terra da Priscila. Irmãs viúvas que gastavam horas e horas em casa de joelhos dobrados, orando pelas famílias, orando pela obra de Deus e orando por todas as necessidades. Eu digo, quando aquelas irmãs partiram para a glória, para o seu galardão,
fez muita falta. Tem irmãs aqui que oram assim? Tem uma coisa, eu não sei se tem por aqui, mas os baianos falam muito na correria. Estou na correria. Estão mesmo. Pessoas muito esforçadas. Muita gente que a gente conhece trabalha dia e noite, na correria. É bom, irmãos. Querendo ficar rico, parece que funciona. Mas não é bom na vida espiritual ficar muito na correria. Porque todos nós precisamos de tempo para ler a palavra de Deus, estudar, meditar e, o mais difícil de todos, orar. Alguém aqui acha fácil tirar uma meia hora em oração? Para mim é muito difícil. É uma luta. É algo que a gente precisa se concentrar, fazer um esforço para tirar tempo na presença de Deus. Eu digo, minhas amadas irmãs, quem sabe alguma irmã viúva, alguma irmã aposentada, sempre tem a correria da casa, da família. Mas se a irmã tirar tempo para orar pela igreja, pelos familiares dos cristãos e pela cidade e pela obra de Deus lá fora, aquele serviço será muito bem apreciado e avaliado no tribunal de Cristo. Que Deus ajude as irmãs a fazer o que essa senhora fez. Por quê? Pedro, fazendo-a sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Ótimo. A irmã voltou. Mas a gente não lê aqui por quanto tempo ela ficou. Daqui a pouco, com certeza, ela partiu. Então, irmãs, vamos lembrar desse detalhe. O que nós estamos contribuindo hoje para a igreja, para a obra de Deus, vai ficar depois da nossa partida. Mas o que eu quero destacar nos últimos minutos aqui é o seguinte. Como isto, o que aconteceu, deixou uma impressão positiva, em termos gerais, na cidade de Jope. Isto foi notório por toda Jope, e muitos creram, confiaram no Senhor. Por isso, eu disse no início, pela sua vida, pelo seu exemplo, pelos seus atos de amor prático, pelo seu testemunho,
por ser uma discípula verdadeira, ela ganhou muitas almas para Cristo. Então, irmãs, aqui tem outra área onde tem vaga. Nós precisamos de irmãs dispostas a ganhar almas para Cristo. E você diz, não, mas isso é o trabalho do pregador. Eu não aceito isso. Ele faz também, ou tenta fazer. Mas precisamos muito. Vocês se lembram daquela lista lá em Romanos capítulo 16 que Paulo escreveu? Eu sei que é um pouco difícil em certos casos identificar quem é homem e quem é mulher. Mas vai lendo e com muita facilidade você vai ficar muito impressionado quantas irmãs estão naquela lista. Fazendo o quê? As mulheres que cooperaram comigo no Evangelho. Muito importante. Por vários motivos. Por exemplo, quando nós trabalhamos com crianças em 2024, o desafio é muito grande. Daí o que acontece quando um irmão vai chamando as crianças de porta em porta? Não é uma boa ideia, irmãos. Um irmão, nos dias de hoje, sozinho, chamar as crianças. Não preciso explicar o porquê. Todo mundo sabe. Precisamos das nossas irmãs. Tem muitas casas que a gente visita na Bahia. E se eu não tivesse a minha esposa para me acompanhar, seria muito difícil. Porque são mulheres sozinhas em casa. Eu não vou sozinho. Não é uma boa ideia isso. Um irmão sozinho visitar uma senhora sozinha na sua casa. Não faça isso, irmãos. Leva junto uma irmã, de preferência a sua esposa. Segurança, sabedoria, prudência. Nos dias de hoje, todo cuidado e pouco. E assim vai. E muitas vezes os irmãos não têm muito jeito, com crianças. Muitas vezes os irmãos não têm muito jeito, mas irmãs têm. Porque muitas daquelas irmãs são mães. Que honra ser mãe. Daí outra área, que a gente nem falou ainda. Que privilégio para uma irmã criar os seus filhos no temor do Senhor. Manda o filho para a escola. Não vai aprender nada de muito valor em termos da Bíblia, em termos do temor do Senhor, mas em casa. Quem criou Timóteo? Você lembra do caso dele? O pai aparece, nem sabemos o nome dele. Mas a sua mãe, a sua avó, tem avós aqui?
avós têm um papel importantíssimo, ganhando almas, sejam netos, sejam vizinhos, colegas dos seus netos, dos seus filhos, enfim, a área de trabalho é enorme, vai muito longe. E graças a Deus, pelas nossas irmãs e tantas coisas que conseguem fazer dentro da sua esfera para a glória de Deus. E a gente falou sobre Timóteo. Se a gente pesquisa a história de grandes servos de Deus através dos séculos, pessoas, homens que deixaram uma marca muito importante para Deus na história deste mundo. Daí parece que aquele homem que se destaca, mas daí você pesquisa mais um pouquinho e vai descobrir que tinha uma senhora bem próxima, mãe, esposa, avó, irmã, que conseguiu influenciar aquele homem para a glória de Deus. Parece que ele se destaca, mas eu sugiro que o mais importante, em muitos casos, foi a mulher atrás dele, animando, incentivando, apoiando, fazendo de tudo para cooperar para o avanço e o progresso da vida espiritual. Mas voltando para este assunto de ganhar almas. A gente estava conversando hoje pela manhã com vários irmãos sobre a distribuição de literatura e o endereço, os horários das reuniões, dos folhetos, nas revistas e um WhatsApp para alguém entrar em contato. Daí eu perguntei para o irmão Severo, hoje, com todos os seus anos de experiência, andando pelas ruas, distribuindo folhetos e literaturas, quantas pessoas entraram em contato, como resultado, pessoas desconhecidas entraram em contato por e-mail, por telefone, começaram a assistir às reuniões e foram salvas e continuaram. E ele parou e pensou e admitiu, bem poucas. Aquelas revistas via e o texto de João 13:16, nós imprimimos 200.000 de cada um. Ainda tem uma quantidade lá em casa, mas vamos dizer que já saiu dos 400.000, já saiu uns 300.000 pelo Brasil afora. Até hoje, com o meu contato, algum curioso de alguém que não tem interesse em aprender entrou em contato. Só isso. Só isso. E você diz, Samuel, então vamos desistir de distribuir folhetos. Não, é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, nós precisamos distribuir folhetos, nós precisamos distribuir literaturas de confiança,
Mas o caminho para ganhar almas é aquele contato pessoal. Tá? O vizinho. Aquele colega de trabalho. Aquela pessoa que passa na frente da sua casa todos os dias. E, irmãs, tem um campo enorme. Porque cada uma, estou tentando falar com as irmãs, né? Cada uma conhece muitas pessoas que nenhuma outra irmã conhece. E você tem contato com muitas pessoas que são desconhecidas para os outros irmãos. Então você tem aquele campo missionário particular de pessoas que só você conhece. Vamos lá. Vamos lá. Fazer amizade. Com cuidado. Conversar. Com sabedoria. Não é chegar na primeira vez com aquela pregação bem forte que vai espantar e assustar todo mundo. Vai com calma, vai com jeito, com sabedoria. E cada caso é um caso. Eu fico impressionado com isso. A gente vai numa casa, conhece uma pessoa e é de uma religião. Daí tem que organizar a sua conversa pensando na posição daquela pessoa. Daí se encontra com outra pessoa, outro caso, outra religião, diferente, a mesma mensagem, a mesma palavra, mas precisamos de muito discernimento, de sabedoria para ganhar almas para Cristo. E sabe, aquela senhora que eu falei na parte da manhã, onde a gente faz reuniões lá. Eu acho que eu não falei o nome do lugar. Quer saber o nome do lugar? O Canto Escuro. É um lugar bom para a luz do Evangelho, né? O Canto Escuro, não é? E daí a gente vai visitando as casas por lá, na cidade próxima. E a gente bate na porta. E o Samuel abre a boca. Você não é daqui? Não sei como eles percebem isso. Você não é daqui? Não sou daqui mesmo, mas tem uma mensagem da sua Bíblia e vai. Mas não é daqui. Não é daqui. Desconfiança. Estampada no rosto, desconfiança. Daí eu pergunto, a senhora conhece a Adriana do Canto Escuro? Conheço. Daí a coisa muda. Está entendendo o que eu estou dizendo? O valor de uma pessoa da localidade conhecida que tem um bom testemunho. Dorcas. Tem vaga para Dorcas no mundo inteiro. Maringá também. Estão entendendo, irmãos? Então, eu acho que eu vou terminar por aqui. E quem sabe alguém está dizendo, mas eu não consigo fazer isso. Eu tenho muita dificuldade em falar com pessoas e essas perguntas e as pessoas vêm com cada assunto, eu não sei responder,
eu fico meio constrangido conversando sobre essas coisas. Daí eu prefiro ficar na minha, em casa. É difícil, não é fácil enfrentar o público nos dias de hoje. Mas não pense, irmã, que você não consegue fazer nada, que não tem papel. Tem vaga. Não precisa ser famosa. Não precisa chamar muita atenção para o seu trabalho. Mas seja fiel. Tenha coragem. E reconheça que a mensagem que você tem e conhece é a única mensagem de esperança para este mundo perdido. E se você não levar esta mensagem para as suas conhecidas, quem é que vai levar? Graças a Deus por Dorcas. Sobrenome dela? Endereço dela? Idade dela? Estado civil? Mas alguns poucos versículos. Uma discípula verdadeira. Vamos nos animar. Vamos seguir em frente. E vamos ganhar almas para Cristo. Que honra, que responsabilidade, que privilégio que é nosso.